Seja muito bem-vindo ao canal Muito Os. Meu nome é Fernando Reis e nesse canal você vai aprender tudo que você precisa para dominar a meia guarda no jiu-jitsu. Se você está precisando da meia guarda, está no lugar certo. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí para o YouTube entender que esse vídeo é legal e que vai ajudar mais gente que precisa de meia guarda também. Então aproveita o seminário que aconteceu lá na Aliança Joinville. Muito osso. Na longa distância é onde eu vou ter mais força para bloquear ele. Imagina que eu tenho a força do leg press aqui, ó. Se ele joga todo o peso dele, a gente consegue empurrar até com uma certa facilidade. Tá? Então, um exemplo disso, pé no quadril aqui é longa distância. Se eu estou fazendo uma guarda-aranha, é longa distância, entendeu? Agora, quando ele já tira o pé e já começa a entrar na minha guarda, dessa forma ele já está mais na média distância. Repara que ele já está na linha do meu joelho, já saiu do pé e está na linha do meu joelho. E quando ele sai desse escudo, por exemplo, e já começa a dominar o meu tronco, aqui ele já está na curta distância, ou seja, corpo a corpo. A meia guarda é um estilo de curta distância, de média para curta distância. E o que é importante a gente entender aqui? O máximo de tempo possível a gente quer ficar com as costas fora do chão. Tem algumas exceções, a gente vai trabalhar essas exceções hoje, mas a maior parte do tempo a gente quer ficar de lado. Quadril e ombro fora do chão. A partir do momento que eu coloco minhas costas e o meu quadril no chão, minha fuga de quadril não presta, entendeu? Eu não consigo fazer ponte muito bem porque eu estou preso. Então já mata a nossa dinâmica aqui na guarda, entendeu? Então, a gente vai começar do pior cenário possível, que é na meia sofrência, que é quando ele já abraçou nossa cabeça aqui. Tá? E aí, o que eu quero que vocês comecem a imaginar? Desde do início do treino aqui, ó. Sempre frame. Eu nunca fico de bobeira. É muito comum, principalmente na hora do drill, você ver seu parceiro assim, de bobeira, parecendo um bonecão. Então, acostuma a ficar sempre fazendo frame. Se eu me posicionar de lado com os frames, já é difícil dele me amassar. Bem mais difícil. Se eu ainda coloco um escudo, agora eu tenho uma estrutura muito forte. O Xande Ribeiro foi um cara que eu tive um seminário que me ajudou muito nessa parte aqui. Ele chama de guarda diamante. Eu chamo de guarda Z. Ou tem gente que chama de knee shield. Entendeu? Vai do que ficar melhor para você guardar. A ideia que eu quero que vocês peguem é: nunca deixe o cara dominar a tua cabeça. Uma coisa que a gente fica acostumado é que, como o jiu-jitsu não tem soco, a gente relaxa. Imagina que esse cara vai me dar um soco. Eu estou sempre preocupado em proteger minha cabeça. Se eu mudei esse cliquezinho aqui, pô, se ele pode me bater, ele está no domínio. Entendeu? Então eu já começo a pensar daí. Desse lado, principalmente. Porque do lado que eu estou engajado com ele, se ele tentar me controlar, vem abraçar na minha cabeça, ele me dá esgrima. E com a esgrima eu me mantenho de lado. Se eu torço o joelho dele, a gente entra em outro estilo de meia guarda, que a gente vai falar logo mais. Mas a gente tem muito mais recursos para atacar. Então, para começar, eu quero que o de cima venha para abraçar a cabeça. Protege a cabeça. Tá? Se ele já colocou a gente costa no chão e eu tenho frame, fica muito mais fácil, ó, manter a perna dele engajada com a perna de dentro e a perna de fora, que era o escudo, ela pode me ajudar apoiando no chão aqui. E eu começo ó, ponte para cima dele, fujo o meu quadril. Agora o meu joelho, ele vira escudo. Ó. Reparem que eu faço um movimento como se fosse uma tesoura. Uma perna eu puxo para mim, em direção à minha própria bunda, e a outra perna eu pressiono ele. Esse escudo ele pode ser baixo, como ele também pode ser alto. Entendeu? Em alguns cenários, por exemplo, aquele cara que passa muita maçã nas duas pernas, esse escudo baixo não é tão interessante, porque eu estou favorecendo a melhor posição dele. Então, nesse cenário, eu empurro ele, ó, meu joelho para fora do meu cotovelo. Tenta amassar agora a minha perna. E eu criei uma estrutura mais forte aqui para sustentar. Mas agora, se é um cara que ele quer desconectar comigo, aí já faz mais sentido eu fazer esse escudo mais baixo. Eu vou ter um pouco mais de trava com ele. Até o Caio Terra chama essa posição de hip clamp. É como se fosse um grampo aqui no quadril. Aí tem várias opções para trabalhar daqui também. Tá? Para agora, a gente vai usar só para controle de distância. Que vocês vão ver ao decorrer do nosso seminário. Esse é o primeiro D da meia guarda, tem 3, importantíssimos. Tá? Então, o primeiro D da meia guarda é a distância. Então, ó, eu quero que vocês acostumem, não deixe o cara abraçar a cabeça. O cara colocou peito com peito, mas vocês têm os frames,
vocês já vão ter uma sobrevida. Uma ponte para cima dele, tiro o quadril, eu já estou recuperando a minha distância. Quanto mais curta a distância, mais pressão ele consegue me colocar, mais amasso ele tem potencial. Entendeu? Então eu quero que vocês façam agora o de cima, vem abraçando a cabeça, o de baixo, protege. Imagina que ele vai dar um soco em vocês. O próximo passo, pisa no chão, ponte para cima. Foge o quadril e coloca o escudo. Uma vez que colocou o escudo, pode ficar com o escudo baixo ou, se quiser, joga o escudo para fora. Eu recomendo, já vi o tamanho dos caras que tem aqui, deixa o escudo sempre alto. Esse escudo baixo com o cara que passa amassando a perna não é muito eficiente. Beleza? Então vamos fazer esse drillzinho agora só para recuperar a distância, só para a gente pegar o hábito de posicionar, porque o posicionamento é uma das coisas mais importantes na meia guarda. Vocês viram a diferença? Depois, quando vocês estiverem praticando, vocês já vão ter isso na pele. Mas quando você fica chapado no chão, meia sofrência. Só vai tomar amasso. Dificilmente você vai desenvolver alguma coisa saudável quando o cara está te pregando no chão. Beleza? Uma vez que você está de lado, já tem o frame, já tem o escudo, aí vocês vão ter um posicionamento bem melhor. Beleza? Qual que foi o seu amigo que... O Rodrigão? O Rodrigão. O Rodrigão falou, mas quando coloca aqui, eu chego com essa mão na gola, não tem escudo para mim, eu já chego amassando e desmonto tudo. E realmente, o que a gente tem que pensar? Todas as vezes que o nosso amigo gosta de passar amassando e ele amassa a nossa perna, o que é a guarda? Quem sabe me dizer o que é a guarda no jiu-jitsu? Pernas. Resumindo, é a perna. No boxe é o braço, né? Pá. No jiu-jitsu é a perna. Quando ele amassa minhas duas pernas, eu tenho guarda? Ele não passou ela ainda, mas eu não tenho guarda. Minha guarda morreu aqui. Eu aprendi um termo com o Dimitrios. Vocês conhecem o Dimitrios? O Dimitrios usa esse termo guarda podre. Então, se o cara amassou as duas pernas, sua guarda está podre. Você quer fazer o que com a coisa podre? Você faz alguma coisa boa com coisa podre? Não faz, joga fora. É a mesma coisa. Se o cara está amassando as nossas pernas, lembra do frame que eu falei? Frame, cotovelo no chão, fuga de quadril sentado, desengajo dele, aí eu volto. Tô com a guarda ativa de novo. Entendeu? Eu não posso sentir que ele dominou minhas duas pernas e ter a ilusão que eu vou tirar alguma coisa daqui. Eu posso, talvez, algum estrangulamento, um loop choke, alguma coisinha aqui para incomodar ele. Mas pega um Rodrigão forte, que sabe fazer esse jogo, não vai funcionar, entendeu? Vai amassar. Eu chamo isso daqui de kit de emergência. Entendeu? Tem um nome para isso. Eu posso fazer pegada ou não, igual eu falei, pode ser o frame com o cotovelo para cima, com o cotovelo para baixo, pode ser mão na gola. Mão na gola é legal porque tem contragolpe, entendeu? Tem estrangulamento, tem collar drag, depois que a gente desengaja. Então isso daqui é legal. E além de tudo, quando eu coloco mão na gola, se ele joga o peso de qualquer jeito, ele fica exposto. Então eu coloco a mão na gola, já dá uma assustada. E aí, o próximo passo, o cotovelo vai lá para cima. Subo no cotovelo. O meu pé que está engajado com ele, eu deixo sempre o dedão ativado. Quando eu deixo o dedão ativado, a perna inteira está forte. Eu relaxo o meu dedão, a perna enfraquece. Então deixa essa perna encaixada com ele. Eu quero liberar de baixo, fuga de quadril, quase uma meia levantada técnica. Depois que eu acabei de levantar, eu posso descer ele e já inverter, já sair raspando, entendeu? Esse é o kit de emergência que eu falo. Então o mais básico ali são 3 movimentos, é a fuga de quadril sentada e a levantada técnica. São movimentos básicos que provavelmente vocês fazem em todas as aulas de iniciantes aqui, e muitas vezes vocês não usam do jeito certo. Então o cara está muito colado, está no corpo a corpo, vocês vão sempre observar as alavancas de ombro e quadril. Se o cara está na média distância, vocês vão ter ombro, quadril e os joelhos ali também. E na longa distância, vocês vão ter os pés. A gente tem sempre essa hierarquia. Quem veio na aula de ontem, a gente falou um pouco sobre isso na parte de passagem. Aí hoje na parte de guarda. Então ele tem essa hierarquia para lutar contra a minha guarda. E aí eu tenho que saber usar isso ao meu favor. Então todas as vezes que a gente sentiu que o cara está amassando as pernas, faz o kit de emergência. Antes da guarda acabar de apodrecer. Aqui eu ainda tenho a parte superior livre, que me proporciona o quê?
O Xande Ribeiro chama isso aqui de elegância, né? Ele fica metido aqui, ó. Entendeu? Então, você fica primeiro mitidão, joga o cotovelo no chão, ó. Enquanto ele não dominar a minha parte superior, ele não passa a minha guarda. Entendeu? Aí, do próximo passo, foge mais. Fuga de quadril sentado. Entendeu? Mais uma fuga de quadril sentado, levantada técnica. Ó, enterro. Bum. E aí eu já consigo reverter. Porra, não gosto de enterrar. Pô, chegou aqui, pum, loop choke. Ele já tá rodando, mas se ele rodar, eu vou por cima, raspo ele. Se ele ficar, já pego. Entendeu? Aí vai de cada um recurso para trabalhar dali. O que eu gosto de falar? Eu até comentei com a galera ontem. Meu loop choke, por exemplo, não é bom. Mas ele não sabe disso. Então, agora sabe, eu vou estar gravando um vídeo, inclusive, você já sabe. Mas eu faço muito para assustar. Porque você chegou aqui, ele vem colocar o peso, aí ele tira. Ele não vem igual agora. Fiz exatamente isso. Eu coloco uma sementinha na cabeça dele. Entendeu? Eu plantei uma sementinha na cabeça dele. Se ele vier de qualquer jeito, ele sabe que tem um estrangulamento aqui. Eu não sou bom, mas ele não precisa saber. Entendeu? É só para assustar. Quem é pesado, fica jogando peso o tempo inteiro, você coloca uns 2, 3 estrangulamentos, o cara fica assim, ó. Eu falo isso porque eu jogo por cima, eu sei como é que é. Eu gosto de ficar jogando a pressão. Quando o cara me coloca uns estrangulamentos que me assustam, eu já tiro o pé. E é tudo que o guardeiro precisa para trabalhar o primeiro D, que é o D da distância. Se o cara não vem na minha guarda de qualquer jeito, eu tenho mais tempo para trabalhar com ele. Se ele vem muito explosivo, às vezes sai do meu ritmo de luta, eu me perco, tomo a passagem. Agora, quando eu atraso ele, pô, assustei, ele vai pensar mais. Se ele pensa mais, tá bom para mim. Entendeu? Lembra que a guarda de média para curta distância já é mais lento. Já começa a ficar mais lento esse estilo de jogo. Quanto mais colado, menos explosão. Entendeu? Então a gente está sempre buscando isso. Depois que a gente já tem essa distância, igual eu estou falando, a gente já controlou o primeiro D aqui, que é a distância, a gente começa a explorar as direções da meia guarda. Estava falando com o pessoal ali. O Carlão falou que ele já gosta de jogar daqui direto lá embaixo para entrar embaixo dos caras. Só tem um problema disso. Quando o cara está muito fechadão aqui e eu tento achar ele, eu pego ele fechado, fica muito difícil eu entrar embaixo. Se eu sou forte, faço bastante força, eu vou chegar lá. Mas qual que é a ideia? Eu preciso de expor ele primeiro, eu preciso de criar desequilíbrio nele. Enquanto ele está se preocupando em defender a base dele, eu estou atacando ele. Entendeu? Então o primeiro passo mais simples aqui para a gente começar o trabalho é fazer ele tocar uma mão no chão. A mão do frame, ó, ela vai ficar aqui, a outra mão pode ser na gola ou pode ser no braço, tanto faz. Ela pode ser com o dedão. Isso aqui é muito dinâmico, você pode ir trocando a qualquer momento. Tá? O que eu quero? Chuto ele com o meu escudo, ele tocou a mão no chão, tirei ele da base. Então, quando eu tiro ele da base, eu tenho uns centésimos de segundo aqui para fazer o quê? Achar a esgrima. Entendeu? Quando eu acho essa esgrima, eu já tenho domínio, porque por mais que ele coloque o peso em cima de mim agora, eu estou de lado. E essa esgrima é sinônimo de exposição das costas. Todas as vezes que eu tenho esgrima, eu tenho a chance de pegar as costas dele. Se ele coloca o Iser, a gente tem um contragolpe. A gente vai ver isso agora. Entendeu? Mas se ele não coloca, as costas estão expostas. Como que eu acabo de expor as costas dele? Chegando em um outro estilo de meia guarda, que é a meia guarda coiote. Tá? O que é a meia guarda coiote? Vocês vão gravar os conceitos básicos da posição agora. 1, esgrima. 2, olha o pé aqui atrás. Ó. O pé que está engajando, empurra a perna dele, a perna de fora pega. Eu quero esse calcanhar em direção à minha própria bunda. O joelho dele tem que ficar preso no chão. Tá? A minha cabeça eu aproximo dele, para proteger de guilhotina. Se eu ficar com a cabeça muito de bobeira, ele pode me atacar. Depois que eu cheguei aqui, eu espero ele mexer. Tá? Por que é coiote? Quando você encaixa essa posição, você vai ficar igual um coiote quando agarra uma presa. Para onde ele for, meu irmão, você não vai largar, vai ficar aqui agarrado com ele. Começa a mexer agora, Fabão. Tô raspando. Só seguir ele. Ah, vamos supor que ele colocou o Weezer lá. Ele bloqueia, eu não consigo acabar de concluir. Normalmente, quando o cara faz isso, ele emenda com aquele ultimata. Exatamente, joga. Todos os movimentos que ele usa daí em diante, eu pego ao meu benefício.
Então essa é a ideia. Muitas vezes a gente chega e a gente fica pensando o quê? Na cereja do bolo, que é a raspagem, é a finalização. Só que a maior parte do tempo, você está lutando por pequenas conquistas. É uma esgrima, é um ganchinho, é o controle. Quando você tem isso, achar uma raspagem, achar uma finalização, uma pegada de costas é muito mais fácil. Agora, partindo aqui da guarda Z, até dentro do meu método, eu chamo a guarda Z de Z1 e Z2. Z1 porque ele está com o joelho no chão. Isso é só para dar mais segurança, principalmente para quem não é muito flexível igual eu. Quando o cara já avança o joelho, eu chamo isso aqui de Z2. Eu tenho que usar ou ganchinho de larriva invertido, para quem tem um pouco mais de habilidade, ou a morsa, que é quando eu fecho só o pé dele. Tá? Tem duas formas de travar. E esse estilo aqui já é um estilo que vocês vão usar mais como ponte para outros estilos. Eu não recomendo que você fique muito tempo aqui. Porque essa passagem cruzando o joelho é uma das mais eficientes contra a meia guarda. Se vocês chegarem aqui, o cara de cima vier esgrimando, pô, acabou. Ou fizer um crossface com a mão na gola, vai ver com aquela mão. Isso, aquele crossface do Rodolfo aqui, ó, horrível também para matar a meia guarda. Então aqui eu não recomendo que vocês fiquem muito tempo. O lance é deixar ele atrás da linha do meu joelho, que eu vou ter mais paciência, mais tempo para trabalhar. Ele ainda tem eu tenho uma distância segura. Tá? O que a gente vai fazer agora é começar com o princípio de desequilíbrio, que em japonês, kuzushi, tá? Quem é do judô já sabe esse termo, antes de entrar uma queda, tem o kuzushi. No jiu-jitsu é igual, antes de entrar uma raspagem, eu tenho que ter o desequilíbrio. Desequilíbrio primeiro, ele está fora da base dele, aí eu ataco. Um detalhe importante aqui, agora já refinando um pouco mais a técnica, se eu agarro a faixa, às vezes a faixa nos trola. Eu agarro a faixa, ela roda, aí sobra espaço, ele me esgrima de novo e me cola no chão. Então quando eu chegar, eu vou buscar a calça. Tem até um detalhezinho que é legal, ó, que vocês vão fazer, ó, silêncio. 2 dedinhos aqui dentro da calça. Se eu pegar, não sai nunca mais e o juiz quase nunca vê. Eu nunca tomei punição de fazer. Se vocês fizerem e tomarem punição, depois vocês me avisam. Aí a gente para de fazer, mas até então tá suave, entendeu? Ó, 2 dedos para dentro aqui, ó, ajusta bem. Vamos expor o calcanhar agora para colocar o ganchinho da coiote. Esses são os conceitos básicos, só 2 para a gente ficar com a cabeça fresca, ó. Depois que a gente chegar aqui, quem tá por cima vai movimentar. Ó, se ele joga o peso para cima de mim, fica fácil de eu entrar embaixo dele. Se ele se afasta, eu vou junto. Tá? Se eu cheguei aqui, ele colocou o whizzer, espera. Ele vai querer jogar de novo no chão. Ele jogou de novo no chão, ó. Pega o embalo dele. Ó o ganchinho até agora, ó. Tô com o ganchinho. Porque olha o benefício que eu tenho da meia guarda aqui, ó. Um dos melhores benefícios da meia guarda é a conexão. Quando eu raspo, eu já caio na curta. Então eu já eliminei uma briga contra as pernas dele aqui, que é a mais desgastante quando a gente vai passar a guarda. Chegou daqui, olha só para você ver que engraçado. Se eu dou um passo para trás, a galera também chama de backstep, eu já estou nos 100 quilos. Se eu paro um pouquinho na guarda dele, só de migué, deixa ele ali um pouquinho e passo 3, entendeu? Se eu já passo, já raspo e vou para 100 quilos, só 2, porque eu não passei a guarda dele. Então isso tudo é coisinha que você pode ir fazendo para ir pontuando e entrando na cabeça do seu adversário. Você usa a pontuação aliada com a estratégia para fazer a exposição do seu adversário. Entendeu? Uma vez que eu conseguir uma posição de vantagem, eu valorizo ela, deixo o adversário mexer e eu jogo no contragolpe dele. E é isso que eu quero que vocês façam agora. Então vamos lá, ó. A gente já vai começar aqui da guarda Z. Vou jogar ele para ele tocar a mão no chão. Tirei ele da base. Ataco. Vou para o conceito básico da coiote. Qual é o conceito básico da coiote? Quais são? Ajuda aí, galera. Esgrima aí. Boa. Esgrime o ganchinho no calcanhar. Conceito básico. Chegou aqui, ajusta tudo. Deixa ele mexer agora. Ele está jogando o peso para cima. Se ele está jogando o peso para cima, eu vou entrar embaixo dele. O centro de gravidade do nosso corpo está mais ou menos na linha do umbigo. Tá? Então, quando eu conseguir entrar embaixo dele, ele vai ficar leve. E aí é só eu continuar indo para cima. Tá? Vamos supor que quando ele jogou o peso para cima de mim, eu entrei embaixo dele, só que ele abortou a missão, ele quis voltar. Eu vou junto com ele.
E eu vou 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário, até eu conseguir ganhar um desequilíbrio, ganhar um pouquinho na frente dele, e aí daí eu vou trabalhando, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, o mais importante é vocês chegarem nos conceitos básicos e ajustarem a posição. A raspagem o seu adversário vai te entregar. Se ele afasta, você vai junto. Se ele joga o peso, você entra embaixo, entendeu? E aí tem várias variações que a gente pode ir trabalhando. As principais, 80%, 90% das vezes vocês vão resolver com essas duas. Ou entrando por baixo, ou indo para cima, entendeu? Então quero que vocês façam esse trabalhinho agora, tá? A meia guarda coiote, tá? Lembra sempre de dar uma desequilibrada antes, não ataca seco, porque senão vai pegar o cara muito fechadinho, pega um cara grandão fechadinho, você não vai arrumar nada. Então desequilibra, tira da base. Um fundamento que é muito importante em relação à base, que eu comentei, o nosso centro de gravidade está mais ou menos na linha do umbigo. Todas as vezes que a gente passa o centro de gravidade da superfície de apoio, que no caso são os nossos pés, ó, meu umbigo passou o meu pé, meu corpo tende a cair para cá, isso é física, entendeu? Então, todas as vezes que eu entro embaixo dele, ele perde a superfície de apoio, ele está desequilibrado. E é isso que a gente está buscando quando a gente está trabalhando a guarda. Ao invés de a gente ficar brigando, fazendo força sempre, uma raspagem de gancho, por exemplo. Eu matei o braço, eu tenho que jogar ele onde? Onde ele não tem a base para se posicionar. Uma vez que eu matei a base, se eu jogo ele para lá, ele apoia a perna no chão. Tá vendo? Então, normalmente, quando eu vou jogar no gancho, eu jogo onde ele não tem a base. Eu puxo ele na diagonal aqui, ó. Que é onde ele tocaria a mão no chão. Só que quando ele vai tocar a mão no chão na diagonal, ó, ele voa. Entendeu? Então, a gente entendendo isso, a gente não desperdiça energia. Não fica brigando na brabeza. Pô, quero levar o cara, eu quero raspar, mas... Pô, às vezes não é a hora de raspar. O cara está com a base. Então, se a gente entende onde está a base e ataca, aí fica muito mais fácil de resolver depois. Tive que interromper o seu seminário aqui para avisar que, cara, faltou um pedaço. Quando eu estava gravando lá, deu um problema no meu celular, acabei perdendo um pedaço do seminário. Mas, com certeza, ainda tem muita coisa aí pela frente. Aproveita o restante. Se ficar qualquer dúvida, se faltar um pouco do contexto aí, acho que vai complicar um pouquinho, mas deixa no comentário que eu vou fazer questão de te ajudar depois, beleza? Muito osso, continua aproveitando o seminário aí. Quando a gente chega de profundo, então, que a gente já pegou essa ideia de trabalhar os cadeados, proteger o pescoço e tudo mais, aí a gente tem um pouco mais de tempo na posição. Com mais tempo na posição, mais possibilidades acontecem. Fato. Se ele está com o peso para trás, a gente já sabe. Ação! E na hora de rodar, se eu tiver agarrado, eu sou mais lento. Eu joguei, se eu quero rodar rápido, eu solto para subir. Tá? Essa daqui, inclusive, é uma das que eu mais gosto de fazer no sem kimono, que não exige pegada e é uma posição mais dinâmica. Entendeu? Agora, o cara já sabe, ó, que eu rodo com ele para trás, então ele fica com a mão para frente. Aqui não adianta, cara. Se eu tentar rodar aqui agora, eu não vou conseguir. Ele está com a base sólida aqui já, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a direção da minha raspagem. Eu posso fazer essa pegada por dentro da gola, o que vai me dar um baita de um domínio agora. E aquela mesma ideia da single leg que a gente fez, a gente tem aqui com essa pegada quebrando a postura. Entendeu? Só que agora, se eu quero levar ele para lá, que é o peso, que é o lado que ele já está jogando o peso, para onde eu tenho que começar a minha técnica? Para trás. Exatamente. Então eu puxo ele todo para cima de mim agora. Quando ele vai colocar a mão no chão, eu subo em cima do meu cotovelo. Isso daqui é a parte mais difícil da posição. Subir nesse cotovelo. Depois que eu subir nesse cotovelo, a vida está mais fácil agora. Pode ver que essa perna que está nas minhas costas já está flutuando. Ou seja, já está leve. Próximo passo, eu não abro o meu cadeado. Se eu abrir esse cadeado, ele toma raspagem, mas olha onde eu caio. Entendeu? Isso daqui foi a coisa mais engraçada. Quando eu comecei a ensinar essa raspagem, todo mundo passou um mês ali, tô raspando todo mundo. Aí passou um pouquinho a mais, tô tomando triângulo pra caramba. E veio uma galera, tô tomando triângulo. Aí eu fiz até alguns vídeos explicando isso daqui. E o principal, não abriu o cadeado, porque senão a gente toma um triângulo. Agora quer acabar a posição bonita mesmo, ó? Mão no chão, olha o tanto que ele já está flutuando. Os dois joelhos no chão. Olha o tanto que ele está flutuando. Agora vem o nome da técnica. A martelada do Thor.
Vocês já imaginaram por quê, né? Eu vou marretar ele no chão onde ele não tem a perna, que é onde ele não vai ter base. Lá ele tem base, mas no ângulo que eu estou pegando a perna, ele não tem. Agarro a perna e martelo ele no chão. Por que eu martelo ele no chão? Toda vez que ele bate, ele estica o corpo. Melhora a nossa conexão. Que a gente já consegue uma exposição boa para já cair numa over-under. Entendeu? Essa raspagem eu aprendi com o Bernardão. Ele chama de Turkish Get Up. Já viu aquele movimento do kettlebell? Faz um pêndulo com a perna, sobe e vai ficando em pé. O Bernardão fazia literalmente um Turkish Get Up. Ele fazia esse movimento assim, chegava o Rafa e vinha. Eu fiz assim durante muito tempo. Só que depois que eu peguei esse lance de reagir, eu achei muito mais fácil. Entendeu? Toda vez que você pega o cara em movimento, ele fica mais leve. Se o cara tá só, você quer brigar no pêndulo, na força ali, se você tiver uma forcinha, vai funcionar muito bem. O Bernardão levou todo mundo nessa. Entendeu? Eu já faço ela um pouquinho diferente. Eu já puxo para trás, quando o cara vai subir, eu vou junto. E depois que eu entendo isso, se eu tô ajeitado aqui, por exemplo, e o cara quer montar, ele tocou o joelho, ó. É igualzinho a gente já estava fazendo. Entendeu? Que a gente estava fazendo aquele trabalho de bloquear, montada e tal. Mas ele começou a montar. Se eu já estou aqui, ó, fica muito fácil de subir nesse cotovelo. Inclusive, vocês podem fazer isso como uma armadilha. Depois que vocês chegarem aqui, vocês viram que o cara está com a mão no chão, você meio que deixa esse caminho livre para ele começar a montar. Ó. Ele tira o peso de cima. Só que aqui tem um erro comum. Se eu subir e deixar minha cabeça baixa, ele pula, aí eles viram de novo de frente comigo. Ó. Vai cair um outro estilo de meia guarda, que é a meia guarda invertida. A gente vai dar uma passada nela hoje. Tá? Mas para evitar isso daí, ó, eu já consigo raspar direto. Se quando eu chegar aqui, eu olhar para o teto. Quando eu olho para o teto, eu dificulto essa perna dele de escapar agora. Aí eu venho mão no chão, joelho no chão, flutuou, martelada do Thor. Pega o joelho, prega no chão, over-under. Tá? Aí é só expor o lateral que eu quero passar, circular a perna e prender o quadril. Beleza? Então agora, faz você agora, por favor. Eu quero que vocês peguem esse lance de pegar o tempo de subir no cotovelo. É a parte mais difícil, galera. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas sentir que o cara está aqui, ó. Puxa para trás primeiro, fala, bom, agora, ó, façam as primeiras devagar, um ajudando o outro. Depois que pegarem isso, vai ficar muito mais fácil. Puxa para trás, eu volto, vem junto, cotovelo no chão. Quem está por cima, fica leve as primeiras. Deixa o de baixo aprender a movimentar certo. Depois vai colocando o peso real. E força o adversário a achar o tempo da subida. Porque isso daqui, na hora da luta, é o mais difícil. Depois que ele está aqui, eu já estou na ponta do meu pé, ó. Põe a mão no chão agora, fala, bom, subiu os dois joelhos no chão, só não abre a perna para não tomar o triângulo, marretou. Aí, ó, perfeito. E aí já está na técnica. Entendeu? Então, o início, essa parte de fazer isso, 1, 2, é a mais difícil. Essa parte é a mais difícil. Depois que vocês pegarem o moral de fazer isso, é só 1, 2, 3, marretou. Entendeu? Então agora, vamos fazer essa variação raspando para frente, tá? Que eu chamo de martelada do Thor. E aí depois a gente vai cair na meia guarda invertida. Vamos dar uma trabalhada na meia guarda invertida para a gente ver a meia guarda por inteiro, que é a proposta de hoje. Dúvidas? Galera, seguinte, estava na meia profunda aqui, aí o meu amigo resolveu trocar. Ele pode trocar simplesmente pulando a minha cabeça e já voltando para pegar ela aqui agora, ou ele pode dar um giro por cima mesmo, como se fosse no próprio eixo e só dar esse backstep aqui, ó. Qual é a posição mais comum aqui? O cara abraçar a cabeça e fazer o saca-rolha. Ele pega a perna de fora, puxa para ele e chuta. Esse é o saca-rolha que a galera costuma fazer. Qual que é a ideia? Para eu não tomar essa passagem de guarda, eu não posso deixar os meus joelhos apontarem para ele. E eu também não posso, aqui na meia guarda invertida, deixar muito espaço entre nós dois. Se eu deixar muito espaço, ele pode me esgrimar e voltar cruzando o joelho. Me dei mal. Entendeu? Então, para isso não acontecer,
eu sempre vou ficar colado com ele. Tenta puxar os meus joelhos para fazer o saca-rolha, pisa no chão, entra o quadril. Pisa no chão, entra o quadril. Sentiu que já dominou ele aqui? Troca. Faz essa pegada com o dedão por dentro da gola e leva lá para a outra mão. Tá? Feito isso, qual que vai ser o próximo passo agora? Eu vou levar ele com gancho. Então vou preparar o meu gancho. A perna de fora vai ficar por baixo. A perna de cima, ela fica protegendo para ele não tirar a perna. E agora o próximo passo é quebrar essa pegada. Eu vou levar ele no gancho, mas se ele tem essa pegada, ele pode controlar a minha perna e agora puxar o joelho dele em direção ao chão. Ó. Perdi meu ganchinho, perdi minha raspagem. Para isso não acontecer, antes de eu trabalhar a minha raspagem, eu quebro essa pegada. Eu quebro essa pegada e ao mesmo tempo vou com a pegada no joelho agora. Eu tenho um domínio muito forte da parte superior e ao mesmo tempo quando eu piso no chão, eu começo a levantar ele. Ó. E essa posição eu aprendi chutando para o lado. Mas eu tinha um amigo que eu treinava muito com ele, o Vinícius Trator, não sei se vocês conhecem ele. Ele tinha a perninha muito pequenininha e era muito pesado. Quando eu ia chutar ele para o lado, ele fazia esse trabalho de abrir o joelho, eu perdia todas. Até que eu comecei a chutar ele para cima, buscando os ombros dele no chão primeiro. Então eu pisava no chão, chutava ele lá para cima e aí eu subia. E aí eu comecei a evitar aquele trabalho que ele fazia de abrir o joelho. Entendeu? E o que é legal aqui? Como a gente já cai de guarda passada praticamente, se ele fugir o quadril para fazer guarda comigo, ele está preso pela gola. Se ele virar de costas, a gente já está no quadril no mínimo. Então já tem uma posição de muito domínio aqui. Entendeu? E aí eu já estou ou nas costas para pôr o seatbelt, ou o reloginho. Entendeu? Já tem um monte de opção. Sem contar que se a gente sai de baixo e cai por cima com ele com pelo menos um dos joelhos no chão, já é ponto. Entendeu? E a gente já consegue pontuar. Beleza? Então a gente já vai começar diretamente invertido agora. Quem está por cima abraça a cabeça, tá? Quem está por baixo vai fazer o trabalho, primeiro, evitar que os joelhos fiquem apontados para ele. Se ele começar a fugir o quadril, piso no chão, acompanho. Ele foge o quadril, piso no chão, acompanho. Quando eu sentir que eu dominei, faço a troca da lapela. Peguei a lapela lá do outro lado. Preparo o ganchinho primeiro, depois eu quebro a pegada. Essa pegada eu posso quebrar empurrando a mão dele, como se fosse Aikido, pegando o gordinho da mão e torcendo a pegada dele. Posso também fazer a pegada no cotovelo e dar uma esticada na perna, também quebra a pegada. E além, essa daqui é legal porque quando eu pego no cotovelo e dou um tranquinho, se ele segura, ele sente como se fosse um armlock aqui. Porque eu dou um tranquinho e puxo o braço. Se ele segura, ele dá um tranquinho no braço. Então ele solta normalmente. Inclusive, se eu estiver aqui, eu posso até fechar o meu braço por uma fração de segundo só para ele não voltar com a pegada enquanto eu estou acabando de concluir a minha raspagem. Chegou nesse ponto, eu piso, decolo ele agora. E aí eu vou subindo. Tá? Ou vou para os 100 quilos, ou se ele virar, peso no quadril. Porque se eu estou com peso no quadril, ele não fica de pé. Beleza? Aí eu posso combinar do jeito que eu achar melhor depois. Dúvidas? Essa eu chamo de raspagem número 1 da meia guarda invertida. Que a maioria da galera abraça a cabeça quando chega ali e vai tentar fazer esse movimento de saca-rolha, de chutar a perna e passar a guarda. Entendeu? Então agora, esse problema, se vocês pegarem essa, acabou. Essa daqui, sem brincadeira, é método. Se vocês seguirem esse passo a passo, se o cara tá abraçando a cabeça, cara, eu vou te chutar 90% das vezes que eu cheguei nessa posição em campeonato, eu levei. Essa é muito eficiente. Então é bem passo a passo. Só não pode pular a etapa. Primeiro controla, faz as pegadas, prepara o gancho. Quebrou a pegada, decola. Beleza? Vamos lá, essa é a nossa penúltima técnica de hoje, galera. Tá quase, vamos que vamos. Muito osso. Pode acontecer e vai, quando o cara cai na invertida, o cara que já sabe essa não abraça a cabeça mais. Tá? Se o cara não abraça a cabeça mais, ele pode fazer esse domínio, o Fabão já está ligeiro, já está certinho. Ou ele pode esgrimar para querer voltar. Esse lado aqui a gente nunca vai deixar exposto, sempre colado. Esse princípio é igual nos dois cenários. Agora, se ele trocou esse braço para cá, igual o Fabão já estava fazendo, o que eu vou fazer agora? Exatamente, vou para as costas dele. Só que aqui o movimento, ele vai ser o oposto. Eu quero apontar os meus joelhos para ele. Só que tem uma moeda de troca. A minha perna de fora, quando eu faço isso, vai ficar acima do joelho.
Tá? Então, todas as vezes que eu chegar nesse cenário que ele não está abraçando a minha cabeça, eu quero colocar o meu gancho, o gancho que estava chutando, ele vem por cima da perna agora, e eu coloco já o primeiro gancho. Esse já é o meu primeiro gancho do ataque nas costas. O próximo passo agora, aquela lapela que eu estava segurando a princípio, eu vou entregá-la para outra mão. Tá? Tem gente que faz essa técnica com frame nas costas. Eu não gosto de fazer o frame, eu gosto de colar. Tá? Porque aqui eu dificulto ele de me esgrimar de volta. Às vezes quando eu empurro ele, ele foge um pouquinho o quadril e ganha esse esgrima. Ó. Aí ele volta para lá, então eu colo com ele. Ó. Tenta ganhar esgrima agora. Eu estou tão colado com ele que ele não tem espaço para ganhar esse esgrima de novo. Tá? A perna de baixo agora, pouco me importa, eu vou inclusive tirar ela. A perna de cima me ajuda. Tá? Eu tirei essa perna, eu vou virar de barriga para baixo, meu braço vai lá para cima. Estou igual Superman. Tá? Eu vou lá para cima com o braço, agora eu vou me fechando, subo no meu joelho. E eu vou para a montada. Só que quando o cara está aqui, ele não quer a montada, ele quer voltar. Volta, 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 volta. Eu troco ele de lado. Vocês viram que de imediato eu já segurei o ombro dele? Se eu não seguro esse ombro, ele sai rodando para lá. Ó. Só a lapela às vezes não é o suficiente. Mas quando ele vai rodar e eu travo ele, roda para lá agora. Ele não vai. Aí quem estava na aula de ontem já lembra, a gente fez uma pegada de costas. Estamos no mesmo cenário. Travo, fica fechadinho lá, vai bom. Trava o quadril primeiro, faz o seatbelt. Estica o quadril. Só o quadril, não a cabeça. Eu não posso fazer isso. Senão dou muito espaço para ele, não causa exposição, que é para colocar o gancho, e ele escapa. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar colado aqui na parte superior dele, e eu estico como se fosse só um armlock. Eu não descolo o meu queixo do ombro dele. Ó. Olha o tanto que eu estiquei ele. Eu posso até usar o ganchinho aqui agora. Ó. O ganchinho puxa a perna dele para baixo, minha perna bloqueia, e agora eu volto com os dois. Entendeu? Então, ó. Todas as vezes, se vocês chegarem na meia guarda agora, o cara abraçou a cabeça, a gente faz a raspagem número 1. O cara não abraçou a cabeça. Ele sabe que é perigoso abraçar a cabeça porque ele sacrifica uma base. Então aí nesse ponto, ó, a perna de dentro está engajando primeiro. Fujo o quadril, coloco a perna de cima de gancho. Esse já é um gancho que eu tenho para pegar as costas dele. Vou soltando a lapela e entrego para a mão. Eu colo. Se quiser fazer o frame, fica à vontade. Só não toma esgrima aqui. Beleza? Se estica todo, vira de barriga para baixo. Vai para a montada. Ele vai querer voltar. Se ele aceitar, vocês montam. Quando ele volta, eu acelero ele e já ganha a esgrima. Tá? Chegou aqui, ele vai querer rodar. Roda lá. Não vai. Fica aqui. Tá? Aí agora sim, faço o seatbelt. Travo o quadril dele para ele não continuar rodando. Eu chamo essa trava no quadril de gancho imaginário. Por quê? A função do gancho é dominar ele para que ele não rode também. Então eu tenho a mesma função do gancho, só que eu não tenho ele. Então é um gancho imaginário. Travei bem o quadril, colo na parte superior, estico ele agora. E aí eu coloco o gancho. Se ele ainda está fechadinho, eu estou com dificuldade de colocar o gancho, mesmo depois de esticar, eu posso fazer o ganchinho. Ó. O ganchinho estica a perna dele, tá? Tenta bloquear agora fechando, ó. Fica chato esse ganchinho. Aí eu travo com a perna por cima, tenta fechar de novo. Aí eu venho. Só não vou deixar cruzado aqui, eu vou descruzar. Tá? E aí eu já estou nas costas. Beleza, galera? Aí dessa forma, a gente tem, igual eu falei, pelo menos 2 direções para atacar na meia guarda invertida também. Repara que em todos os jogos que a gente trabalhou, eu coloquei 2 direções para vocês atacarem. Justamente para não ficar, sabe, aquela sensação de eu quase consegui levar ele. Tem que ter combinação. Não pode ir para a guerra com um monte de arma diferente, tá? Com uma bala só no pente para cada uma delas. É melhor terem menos armas, mas as que tiverem ter munição para insistir, do que ter um monte de arma diferente que no fim das contas vocês vão só estar gastando o tempo de vocês. Entendeu? Então esse é o último cenário. Tá? Essa pegada de costa em específico eu acho que é uma das minhas posições favoritas. Eu inclusive venci adversários muito melhores que eu com essa técnica. Entendeu? Com esse jogo de colocar na meia, de controlar o adversário, entendeu? De frustrar o adversário. Porque a gente que está por baixo, depois que pega o moral, a movimentação da meia guarda é muito pequena. Entendeu? É um quadril, é uma troca de cadeado, entendeu? É um movimento que ele faz, que ele entrega pra gente
uma subida no cotovelo, por exemplo, na martelada do Thor, entendeu? Então, para cada posicionamento do adversário, a gente já viu que tem algum recurso, sempre tem alguma coisinha. Eu tentei explorar ao máximo com vocês, tirar as dúvidas pessoais e tal. É lógico que vai ficar corrido, mas se vocês pegarem esse básico aqui, ó, com o tempo praticando, vocês vão ir descobrindo as variações, entendeu? É o posicionamento básico e os princípios básicos que a gente pegou aqui hoje já vai dar base para vocês para construir um jogo muito mais sólido. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do conteúdo, gostou do meu método e eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho um curso que se chama Masters da Meia. Nesse curso eu ensino tudo que você precisa para criar seu próprio jogo de guarda e se tornar um Master da Meia. São mais de 230 aulas para você assistir no seu tempo, onde você quiser, desde que você tenha internet aí. Você vai conseguir assistir seu curso, talvez naquele dia que você não conseguiu treinar, estava meio corrido no trabalho, você pelo menos consegue estudar um pouco e continuar evoluindo no jiu-jitsu. Então, primeiro link na descrição, entra lá que eu te espero no Masters da Meia. Muito, muito osso!